A gente vai para a nossa aula de história agora, tá certo? Eu havia deixado uma atividade da página 215 e 216. Eu não sei o que aconteceu, que só uma pessoa enviou. Página 215 e 216. Bom, eu queria dizer para vocês, dessa turma aqui, pessoal, a princípio, é o seguinte. É muito preocupante para vocês, tá? Essa coisa de não fazerem as atividades, porque a nota do quarto período vão ser as atividades do livro, certo? Aí a pessoa simplesmente não fez as atividades, não quis fazer. E aí, como é que vai ficar essa nota? Quanto menos atividades vocês tiverem, menor vai ser a nota atribuída a vocês. Vai dificultar bastante a vida de vocês se essas notas não estiverem, ou melhor, se essas atividades não estiverem feitas, certo? Então, muita atenção para fazer essas atividades, pessoal. Até porque, por exemplo, em história, eu dou aula de história nessa turma na segunda, né? E na sexta-feira. Na segunda eu passei a atividade. Hoje eu vou corrigir. Vamos falar de semana passada. Eu passei a atividade na segunda e corrigi na sexta. Mesmo assim, só 2 pessoas entregaram. Mesmo tendo a correção, mesmo dando a resposta, só 2 pessoas entregaram. Eu espero que, mesmo que não estejam entregando, estejam fazendo. Bom, vamos lá. Página 215, livro de História. Por sinal, quem me mandou pelo Google Sala de Aula, mandou pelo WhatsApp também. Primeira questão. Pesquise por influências diretas de tradições indígenas em práticas cotidianas atuais e escreva um texto sobre elas. Como eu havia dito para vocês, nós temos alguns hábitos sociais bastante característicos da cultura indígena, como, por exemplo, dormir em redes, certo? Um pouco do hábito da pescaria, bem que eram praticados já em outras culturas já bem mais antigas. Dentre outras questões, certo? Outras práticas culturais. Mas aqui, o mais importante, 215, exatamente, o mais importante. Saiu aqui. Como eu dizendo, aqui o mais importante nessa questão é vocês prestarem atenção sobre como são importantes essas práticas indígenas na nossa sociedade brasileira, certo? Na identidade brasileira. Isso tem um papel fundamental na nossa identidade social. São mais interessantes para vocês prestarem atenção. Bom, segunda questão. Um dos elementos para a atual inserção das comunidades indígenas é a autodeterminação. Conceitue e apresente com suas palavras qual a importância disso no processo de formação de uma identidade cultural. Aqui na parte aqui, um pouquinho acima, a gente tem um texto sobre isso, né? No setor aqui, aconteceu, aqui acima da primeira questão, nesse quadro rosa, está escrito aconteceu, certo? Lá vocês vão encontrar, vocês vão estar em contato, melhor, com o conceito direto de autodeterminação, certo? A colocação das sociedades como agentes de sua própria história permite
que reconheçam seus próprios marcos identitários, como, por exemplo, espaço geográfico, monumentos históricos, personagens importantes de sua história e etc., entre outros marcos identitários. E isso acaba que construindo um vínculo interno e externo também, com justamente esses marcos. Um vínculo interno com a sua terra, um vínculo interno com a história da sua terra também. Terceira questão. Eita, com essa história, vocês duas mesmo. Analise a imagem e considere como o indígena é apresentado. Como eu havia até dito na aula passada, o mais importante aqui é vocês perceberem que essa postura indígena foi retirada, certo? Ou melhor, retratada. Foi retratada a partir do estabelecimento do marco cristão e reflete a visão do século XIX de um índio que estava esperando pela civilidade. Porque, como eu havia dito para vocês, como vocês bem sabem, muito se falava sobre o fato de um índio não ser um ser civilizado, não ser um ser, isso foi engraçado, não ser um indivíduo civilizado, não agir de acordo com o que se espera de uma pessoa, no caso de uma pessoa da Europa, certo? Para um índio, ele era civilizado, sim. Talvez ele não fosse civilizado de acordo com o que o europeu acredita. Mas aí a gente entra num assunto delicado, porque, por exemplo, aquilo que o europeu pensa que é ser civilizado é correto? Pode ser correto para ele, talvez não seja correto para o índio. Talvez essa manipulação de identidade, essa retirada da cultura do índio para a imposição de uma nova cultura europeia, seja uma violência simbólica. Na verdade, certo? Então, essa essa terceira questão nos traz a imagem de um índio ansioso para ser civilizado, mas o índio queria ser civilizado, ou melhor, para o índio, ele precisava ser civilizado, para o índio ele já não era suficientemente civilizado. Agora a gente vai falar do processo da escravidão africana, na próxima página. A dinâmica da escravidão africana na... Peraí. Página 217, tá bem? A dinâmica da escravidão africana na América Hispânica é distinta daquela vista no Brasil, ainda que a origem de ambas seja a mesma. Diferentemente dos portugueses, que enfrentavam problemas para o uso da mão de obra indígena como escrava, a postura da Igreja Católica e da coroa espanhola incentivou a escravidão de nativos, ainda que oficialmente houvesse a proibição do Vaticano. Ou seja, só para a gente começar com as diferenças aqui, tá certo? O processo de escravidão no Brasil, com os portugueses, aconteceu de maneira que, primeiramente, houve a tentativa de trabalho compulsório indígena, ou seja, o português, o europeu, tentou forçar o índio a trabalhar. Só que, como nós já falamos, isso foi meio que colocado de lado. Por quê? Tanto a Igreja Católica como a própria coroa portuguesa concordou que
não era um bom negócio escravizar o índio para o trabalho forçado, claro. Então, o que é que aconteceu? Puseram o escravo africano como número 1 na escala do trabalho compulsório. Na América Hispânica foi diferente. Embora houvesse proibição do Vaticano. Basicamente, essa escravidão era ilegal. Toda escravidão não era ilegal, não, professor? Não, nem toda escravidão era ilegal. A maioria foi respaldada pelo Estado. Gente, estou com uma dorzinha de cabeça que está até atrapalhando meu raciocínio, minha escolha de palavras. Vamos lá. Além desse incentivo, as comunidades indígenas já tinham já tinham princípios escravistas, como a Guerra Florida, Azteca ou a Mita, Inca. A institucionalização espanhola dessas práticas por meio das encomiendas levou a uma queda demográfica expressiva na comunidade indígena, embora a necessidade por mão de obra fosse crescente. A proporção de escravos enviados ao Império Colonial Espanhol nas Américas era de 1/3 se comparada à América Portuguesa. O destino desses escravos africanos era... Ah, sim, claro, a diferença aqui é sobre a escravidão indígena, tá certo? De nativos, de gente que já estava ali. Agora, sobre a escravidão de negros, teve também. O destino desses escravos africanos era diverso. Alguns seguiam para plantations do sul dos Estados Unidos, outros absorvidos nos engenhos de açúcar, nas plantações de fumo na região do Caribe. Uma quantidade muito pequena era encaminhada para o trabalho nas minas, que, por sua lucratividade, permaneceu sob controle dos encomiendeiros espanhóis. A maioria exercia atividades urbanas, como artesãos e serviços domésticos. Tinham o cristianismo como religião e certa liberdade de locomoção. Outro elemento característico da escravidão africana na América Hispânica era jurídico. A servidão era pessoal, isso é, os escravos nasciam livres. O tráfico, nasciam livres, tá? O tráfico, a escravidão e a manumissão ou alforria são elementos de um mesmo processo de introdução do africano na dinâmica colonial americana. Apesar da coroa espanhola exigir a cristianização dos boçais, escravos trazidos da África, suas raízes religiosas se espalharam pelas Américas, sob vários nomes, como candomblé, santeria e voodoo. O ciclo da Costa da Mina, Benin e Daomé trouxe para as Américas, dentre várias, a etnia Yorubá. Esta compunha, já na época, um dos maiores grupos etnolinguísticos da África Ocidental e trouxe suas tradições para o Novo Mundo. Politeísta e anímica, a religião Yorubá coloca os antepassados em lugar de destaque nos cultos, que são representados por figuras esculpidas em madeiras. O sincretismo com o cristianismo católico, América Hispânica e Portuguesa, foi uma das formas de resistência para a preservação da liberdade cultural iorubá. O surgimento dos Estados-nações a partir dos processos de independência na América Hispânica não mudou profundamente a situação dos escravos africanos, assim como os indígenas e mestiços. Os negros e mulatos não compuseram o ideal de nação no projeto crioulo. Permaneceram no cenário urbano, realizando trabalhos domésticos e trocas comerciais, em nome de seus antigos senhores. Entre 1803
Em 1888, as nações americanas aboliram a escravidão juridicamente. Embora haja exceções, como o Haiti ou os Estados Unidos, esses ex-escravos não eram vistos como cidadãos plenos perante as leis ou a sociedade. A partir do século XIX, essas tradições afrodescendentes são perseguidas por não se adequarem ao projeto de nacionalidade oficial. Bom, vamos lá. Página 221. Ok. Página 220, pessoal. Tem uma, duas, três questões. Eu vou passar só duas, tá? Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem as duas primeiras questões. Tá certo, Roger. 10 minutinhos para fazer essas duas questões aqui. Porque tem muito texto, né? Dez minutinhos. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Eu apertei o botão errado. Peraí. A primeira e a segunda questão, Yasmin. Primeira e segunda, tá? Não, minha querida. Na página 220, eu só tenho uma questão. Na página 221, eu tenho a segunda questão. Mas eu também tenho a terceira e a quarta. Você não vai fazer a 3 e a 4, só vai fazer a 1 e a 2. Tá bem? São duas questões.
E aí, pessoal, do tempo já? Fizeram as duas? Algumas questões, pessoal. Objetivos para avaliar. Não foi nada. Vamos lá. Vou começar aqui a corrigir. A primeira questão diz o seguinte: a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro, o que se quer captar com seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, no caso das manifestações, derivam da interação entre os valores africanos e a experiência histórica brasileira. Primeira questão, letra C. Segunda questão. Abre aspas. No caso, eu nem disse. Era para abrir aspas, não. Quem acompanhasse os debates na Câmara dos Deputados em 1884 poderia ouvir a leitura de uma moção de fazendeiros do Rio de Janeiro. Ninguém no Brasil sustenta a escravidão pela escravidão, mas não há um só brasileiro que não se oponha aos perigos da desorganização do atual sistema de trabalho. Livres, os negros, as cidades, livres os negros, as cidades seriam invadidas por turbas ignaras, gente refratária ao trabalho e ávida à ociosidade, ou seja, gente preguiçosa. No caso, ele está chamando os negros de preguiçosos. A produção seria destruída e a segurança das famílias estaria ameaçada. Aqui ele está chamando os negros de animais. Veio a abolição. O apocalipse ficou para depois. E o Brasil melhorou. Ou será que alguém ainda duvida? Passados 10 anos do início do debate em torno das ações afirmativas e do recurso às cotas para facilitar o acesso dos negros às universidades públicas brasileiras, felizmente, é possível conferir a consistência dos argumentos apresentados contra essa iniciativa. De saída, veio a advertência de que as cotas exacerbariam a questão racial. Essa ameaça vai completar 18 anos e não se registraram casos significativos de exacerbação. O argumento elaborado pelo autor sugere que as censuras às cotas raciais são historicamente equivocadas. Segunda questão, letra D. Por que esses argumentos contrários às cotas são equivocados, historicamente? Vamos lá, explicar aqui da melhor maneira aqui para vocês. Quando você tem um grupo que originalmente não era respeitado, era tratado como animais, e depois ganharam a liberdade, algumas pessoas vão continuar sem tratá-los com o devido respeito. Então, o que acontece aqui? Estamos tratando da questão do preconceito, certo? Do preconceito que continua no Brasil. E do preconceito, ou melhor, dos discursos de ódio contra os programas de cota racial. Vamos pela lógica, tá? Depois da abolição da escravidão no Brasil, os negros não tinham condições de ficar nas cidades grandes, certo? Eles foram para as regiões periféricas, foram morar na periferia, que é o que a gente conhece hoje, tá? Central é isso aqui, periférico é o que está ao redor.
a população negra, em sua maioria, não mora nos grandes centros, não, aliás, não é a maioria nos centros urbanos, porque historicamente eles não tiveram condições de comprar terras, de ter acesso a posses nessas regiões. Começando por aí. Continuando. Obviamente, se não tiveram essa oportunidade, fica evidente que a sua maioria se concentraria nas comunidades que conhecemos hoje como favela, certo? Não é à toa que a favela tem uma maioria de negros. Agora vamos continuar. As regiões de favela são regiões menos assistidas pelo governo, com nível de saúde menor, de segurança bem menor e de educação também. Se a educação lá, nessas zonas onde a maioria da população é negra, se a educação lá não é boa, então, consequentemente, o ingresso ao ensino superior por parte dessa população vai ser dificultado ou impossibilitado, porque não vai ter condições de entrar lá, né? Pelo menos nessa teoria da lógica aqui, lógica dedutiva que estamos tendo. Só aqui, pela lógica, você já entende que as cotas são necessárias. Imagine se você for estudar cada caso individualmente. Terceira questão. A questão da demarcação de terras indígenas tem, ao longo do tempo, suscitado diversos conflitos. Mais recentemente, observou-se a possibilidade de modificar os critérios de demarcação, pois, conforme seus críticos, os regulamentos vigentes possibilitariam a ação de indígenas civilizados, ou seja, aqueles que supostamente teriam perdido sua identidade indígena e que agora reivindicam com o intuito de obter terras. E no centro desse debate encontra-se a definição do que é ser indígena, enfim, a definição dos critérios para os definidores, certo? Os critérios dos definidores de uma etnia. Para os estudos antropológicos atuais, define-se por etnia a identificação da presença de traços fenotípicos comuns a uma população, atrelados ao cultivo de uma tradição cultural, a ocupação territorial de um país específico pela persistência de traços culturais tradicionais, a identificação de uma concepção partilhada por uma população da existência de uma trajetória histórica comum que funda uma identidade, ou a identificação de traços raciais comuns a uma população aliados a elementos culturais específicos. Vou dar 2 minutos para essa daqui. Enquanto isso, eu vou só colocar o nome de vocês aqui na frequência. Não, minha querida, só a terceira questão. Inclusive, eu já vi. Jasmine Luiz Isabela de Rosa. Rosa aqui.
Zero. Terceira questão, a gente define etnia por meio da identificação de uma concepção partilhada por uma população. Concepção, certo? Da existência de uma trajetória histórica, de um processo comum que funda uma identidade. Terceira questão, letra C. C. Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê na quarta-feira. Quarta-feira tem aula de geografia, tem. Até mais, pessoal. Bom final de semana e até a próxima.